Bem-vindas e bem-vindos, todas e todos. Recebemos hoje o caríssimo Caetano Scanavino Filho, que nos falará de um tema muito importante: caminhos para a Amazônia. Em tempos turbulentos e ameaçadores como os atuais, é imprescindível refletir sobre as alternativas de desenvolvimento sustentável do maior bioma brasileiro. Lembramos que o PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, é uma entidade empresarial não corporativa, apartidária e plural, formada por empresários e empreendedores de todos os portes, geograficamente dispersos e ramos de atividade econômica. PNBE busca mobilizar a sociedade e os agentes políticos para construir um país socialmente justo, economicamente forte e inclusivo, ambientalmente, Caetano, sustentável, democraticamente estável e eticamente respeitável. Instruções de bordo. Lembramos que esse encontro está sendo gravado. Pedimos que mantenham seus microfones mutados. Para melhor organização do webinar, pedimos que as perguntas sejam feitas no chat e que sejam concisas. Luiz Meyer e eu faremos a coordenação. Para dar boas-vindas ao Caetano e contar um pouco da vasta experiência que ele tem na Amazônia, passo a palavra para o Luiz Meyer, segundo coordenador-geral do PNBE. Luiz, com a palavra. Caetano, super prazer ter você conosco e ouvir de você que mais do que um cuidador da Amazônia é um legítimo pé na mata. Não sei se posso chamar assim, mas temos muito para aprender com você em todos os sentidos. Caetano Scanavino Filho, empreendedor social com mais de 30 anos de atuação na Amazônia, é coordenador da ONG Projeto Saúde e Alegria, PSA, e membro da coordenação do Observatório do Clima. Nascido em São Paulo, se profissionalizou nas áreas de vídeo e fotografia, tendo se mudado para a Amazônia em 1988 para apoiar o início das ações do PSA, ajudando na época a estruturar o setor de comunicação social. Atualmente, integra sua coordenação geral. A partir dos resultados alcançados, prêmios e reconhecimentos obtidos pelo trabalho do PSA, vem sendo demandado de forma crescente para disseminar suas experiências, assessorar projetos de transferência de tecnologias socioambientais junto a outras instituições, bem como integrar novas frentes, redes e articulações afins em prol de um futuro mais harmônico, includente e sustentável. Canavido, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Ficam aqui meus agradecimentos à PNBE, ao Fábio, Luiz, todos e todas aqui. É sempre uma oportunidade, um prazer poder trazer um pouquinho da experiência da Amazônia, né? Também para a turma em São Paulo, de outras regiões. Embora agora esteja falando com vocês de São Paulo, estou só ouvindo aqui um trovão e um alerta de chuva braba que está chegando aqui. Gozado, né? Porque quando eu estou lá na Amazônia, às vezes a chuva é lá, né? E aí cai tudo, agora é aqui em São Paulo. Mas a gente vai falar de clima também, vamos falar de mudanças climáticas. Então, eu trouxe aqui uma apresentação que eu tinha mostrado para o Fábio, que ela tem um pouco de foto, um pouquinho de tudo, que aí dá para organizar melhor como é que a gente pode enxergar a Amazônia, enxergar o projeto Saúde e Alegria, na qual eu trabalho, e as soluções, caminhos, né? Apesar de a gente às vezes tem muita razão ali para não ter esperança, tem que ter esperança, sim. Eu já me apresento, já sei que não vou ser uma unanimidade, mas para mim esperança é a última que morre, porque eu sou corintiano, sou nascido em São Paulo, fui passar 6 meses na Amazônia e aí estou há 37 anos lá, e aí vocês vão entender o que me prendeu nessa região, né? Eu vou abrir aqui para compartilhar. Caso vocês tenham aí alguma dificuldade de visão, vocês me avisam aqui se está todo mundo bem, se está todo mundo enxergando, né? Então tá aqui, é aqui que eu trabalho. Esse escritório é o nosso barco. A gente roda as comunidades e aldeias pelo Tapajós. Não sei se alguém aqui foi para Alter do Chão, que é onde eu moro. São praias
com águas cristalinas, areia branca. Aqui já é o Rio Arapiuns, que é afluente ali do Tapajós. Esse é o nosso ambiente de trabalho e também é uma região, além de belezas, com muita pressão, é uma área em que a soja chegou para ficar, é uma região que tem muito garimpo, depois de Serra Pelada, é a região de garimpos ininterruptos, né? No Tapajós. É uma região que você tem muita especulação imobiliária, para quem acompanhou algumas notícias aí alguns anos atrás, de ONGs e brigadistas que botaram fogo em Alter do Chão com o Leonardo DiCaprio. Não se preocupem, foram nós mesmos, os acusados, né, das fake news. E é uma região que tem gente. Então, quando eu falei que fui para lá para ficar 6 meses, estou há 37 anos, na verdade, o que me prendeu mesmo por as pessoas é a oportunidade de trabalhar com gente debaixo da floresta. E é uma turma que está lá no sufoco, pelejando ali para manter aquela floresta em pé, que nos mantém a todos em pé. A imagem fala por si só, né? Aqui são territórios indígenas, por exemplo. A gente vê todo o desmatamento em volta. A gente vê uma riqueza sendo extraída da Amazônia, mas não vê isso se converter em bem viver para essa população, saúde, saneamento, enfim. E aí, a gente fala em Amazônia, pensa só em meio ambiente, mas sem social não tem ambiental. É nesse contexto que a gente trabalha com saúde e alegria, a gente trabalha com gente, debaixo da floresta tem gente, a gente trabalha com esse povo tradicional, indígena, quilombola, estão espalhados aí ao longo dos rios. Só nesses 2 tapetes aí que vocês estão vendo, são 30 mil pessoas em mais de 70 comunidades e aldeias, né? E dá para ver a importância deles, que é justamente manter esse tapete verde, né? Em volta a gente já vê todo o desmatamento. E a gente trabalha no apoio ao desenvolvimento integrado, com programas de saúde, de economia da floresta, de restauração florestal, apoio à escola, jovens, grupo de mulheres, procurando construir com eles soluções. E parte dessas soluções acabam virando tecnologias sociais, com capacidade de escalar, e a gente oferta isso para os governos e poder contribuir, não como executor, mas como construtor de políticas públicas a baixo custo, alto impacto, e que os nossos tomadores de decisão podem copiar. A gente é copyleft, pode copiar e escalar, né? É uma das nossas funções também. A gente é saúde e alegria porque trabalha com arte, lúdico, brincadeira. A gente tem o Gran Circo Mocorongo de Saúde e Alegria. Para quem não sabe, Mocorongo é quem nasce em Santarém, quem nasce em São Paulo é paulistano, quem nasce no Rio é carioca, quem nasce em Santarém é Mocorongo. Em São Paulo é bullying, né? É aquele cara lesado, devagar. Mas a gente é o Gran Circo Mocorongo de Saúde e Alegria. Tudo que a gente trabalhou de dia, você trabalhou lá como tratar água com cloro, como fazer o soro caseiro, como fazer um acero. À noite, todo mundo se reúne e aí a gente tem um palco, se apresenta aquelas mensagens educativas da forma de circo, de brincadeira, de paródia, de teatrinho. Assim como a gente tem o Circo Mocorongo, a gente tem a Rede Mocoronga de comunicação, com o Jornal Mocorongo, Rádio Mocoronga, a TV Mocoronga. Estamos trabalhando também há muito tempo já com inclusão digital, tem o blog Mocorongo, e foi onde eu comecei, né? Cheguei a estudar engenharia aqui, depois fui fazer comunicação, acabei montando produtora, entrei em programa político, elegemos um cara que eu não gostava, mas eu tinha contrato da minha produtora. Vou passar um período sabático e vou ajudar o meu irmão, que fundou o Saúde e Alegria Médico. Começou em 87, eu fui em 88 para ficar 6 meses fazer comunicação lá, popular com eles, quando ninguém falava ainda de comunicação, nem fax machine a gente conhecia, né? E aí surgiu esse Caetano aí, ó. Para mim está sem som, Caetano. Vocês estão ouvindo? Não, som Não? não. Ah, tá. Então deixa, eu vou passar. Bom, mas aí vocês estão vendo que é idêntico, eu continuo igual. A única coisa é que meu cabelo agora eu estou pintando ele e naquela época eu não pintava, né?
E, ao mesmo tempo, assim, trabalhando isso, a gente não deixa de construir soluções e não deixa de ser um contraponto ao modelo de ocupação que a gente vem testemunhando aí nos últimos 50 anos e que deu errado, né? A gente desmata, degrada e não consegue descolar a Amazônia de 7 a 8% do PIB nacional, é a região com os piores indicadores sociais do país. A gente passou a pior seca de toda a história, eu nunca vi em quase 40 anos acontecer a estiagem que aconteceu no final do ano passado. Essa foto aqui é lá do Arapiuns, eu mostro, que lindo, tem pousada, mas eu estou mostrando o Rio Seco mesmo, o sofrimento das pessoas, de você não ter como remover paciente, ter que paralisar a escola, não ter como ter transporte escolar, não tem água para beber, na maior bacia hidrográfica do planeta e de água doce, né? Então é um sofrimento que às vezes a gente não viu a mesma atenção dada no Rio Grande do Sul com as enchentes em relação ao norte, à Amazônia. E essa população passou esse perrengue aí, não foi coisa pouca, não, foi praticamente 5 meses ali numa situação de emergência, de calamidade pública. Então, assim, a gente tem que perguntar, né? Ninguém é contra a facilidade de transporte, asfalto, concreto, energia, internet, mas não quer dizer que esse seja o símbolo do desenvolvimento, né? Em troca da floresta derrubada. Que desenvolvimento o Brasil quer? Que desenvolvimento a sociedade brasileira quer? Se é um desenvolvimento para poucos ou para todos? Se é para agora ou só para as nossas gerações ou para gerações futuras? Se é um desenvolvimento para frente e para trás? Até porque a gente foi agraciado com a maior parcela do território amazônico e ela tem que ser olhada, principalmente pelo eixo Rio-São Paulo, que forma a opinião pública do país, é o centro econômico, não como um ônus, tem que ser vista como um bônus. Afinal, cada árvore evapora 30 litros de água doce por dia, a Amazônia como um todo são 20 bilhões de toneladas de água doce evaporadas por dia, que vem aqui para São Paulo, que vem para o Paraná, e transforma essas áreas que, se a gente olhar tecnicamente o mapa mundi, seriam semiáridas, que está na mesma faixa do deserto do Chile até a Austrália. E ela só não é por causa da Amazônia. Então, se a gente tem cana-de-açúcar aqui, se a gente tem café aqui, se a gente tem agronegócio aqui, é em função também da floresta em pé no norte do país. Sem floresta não tem água, sem água não tem agricultura, nem aqui, nem para a China. A Amazônia tem uma nova espécie descoberta a cada 2 dias. Então, a gente está desmatando, e desmatar uma floresta primária é que nem você deletar um hard disk sem saber o que tem dentro. De repente, a cura do câncer está lá ou já esteve, a gente nunca vai saber. Como é que a gente trabalha isso em receitas, em ativos também? E aí a gente está falando de bilhões, até trilhões de dólares que a gente está deixando escapar, né? A visão de desenvolvimento que ainda impera na região é essa foto à direita de vocês de Sinop, esse é o desenvolvimento, é a soja. Posso até falar, bacana, é o desenvolvimento, mas quando você usa essa imagem como modelo de desenvolvimento, qual que é a proposta? É transformar a Amazônia inteira em soja ou em boi? Não dá, porque aí voltamos a falar que aí não vai ter agricultura nem lá e nem em São Paulo em lugar nenhum. Então, não adianta achar que esse é o modelo de desenvolvimento replicável para todo o bioma da Amazônia. Não é. A gente, nesses 40 anos, desmatamos o equivalente a 2 Alemanhas para colocar o quê no lugar? 63% são pastagens de baixíssima produtividade e outros 23% a gente abandonou. Para cada 4 hectares que a gente desmata, a gente abandona 1. E continuamos mais pobres, com a diferença que não temos o ativo natural que a gente tinha antes do desmate. Se a gente pegar um estudo agora do Amazon, de índice de progresso social, ele identifica os piores índices de progresso justamente nos municípios que mais desmataram nos últimos 3 anos. Então, não é que precisa desmatar para enriquecer a população. Se fosse assim, a gente não estaria há 50 anos participando dos pífios 7, 8% do PIB nacional, nem os 28 milhões de amazônidas estariam com os piores indicadores sociais do país, né?
A questão é este modelo de desmatamento e degradação que está nos levando à pobreza. Então, precisamos debater sério sobre isso. Mais um exemplo também de modelo de desenvolvimento, de símbolo, é o garimpo. Só no Tapajós, onde eu trabalho, eles despejam o equivalente a 7 milhões de toneladas de sedimentos por ano, é o equivalente a uma brumadinho caindo a cada 20 meses no Tapajós. A gente trabalha com os povos Munduruku, 6 a cada 10 indígenas têm exposição a mercúrio, acima do tolerável pela OMS. É um problema sério, porque as mulheres não querem mais ter filho, porque o mercúrio passa pelo leite materno. A única coisa que eles tinham para comer era peixe, agora não pode comer peixe por causa de mercúrio. Quem que vai descontaminar isso aí? E que tipo de riqueza essa exploração há mais de 30 anos ininterrupta no Tapajós, num dos subsolos mais ricos de ouro do mundo, está trazendo para a população? Se a gente olhar Jacareacanga, um dos lugares com mais ouro no mundo, dos 5.500 municípios brasileiros, ela ocupa um ranking de 5.418 colocados, ou seja, está entre os 80 mais pobres do país. Então, e aí, se a gente reclama, você é contra o progresso. Não, eu não sou contra o progresso, porque aquilo lá não pode ser um modelo de progresso. Você extrai o ouro, extrai, para onde que vai? Aumenta o gasto público, aumenta o gasto com saúde, aumenta o gasto com segurança e é um dos municípios mais pobres do país. Alguma coisa está errada. Aliás, muita coisa está errada, né? Então, está na hora de mudar também a cultura do ilegalismo na Amazônia, porque grande parte desses garimpos são ilegais, 94% do desmatamento da Amazônia é de origem ilegal, e metade das emissões brasileiras que contribuem para as mudanças climáticas vem do desmatamento da Amazônia. Portanto, a nossa sociedade está permitindo que o crime acabe sendo o principal fator de aquecimento global no que sai made in Brasil. É importante deixar claro isso também. Se a Amazônia fora da lei fosse um país, ela estaria entre os 10 maiores emissores de gás de efeito estufa, históricos, inclusive. E esse desmatamento, esse modelo não está nos deixando mais ricos. Os chineses têm aquela desculpa, mas aí temos que gerar termoelétrica para tirar o pessoal da pobreza. A gente está desmatando e quem está desmatando, metade das nossas emissões, vem de atividades contra a lei. Não estamos nem discutindo direita ou esquerda, estamos discutindo quem cumpre e quem não cumpre a lei. E a coisa está ficando perigosa. O próprio cientista Carlos Nobre, né, já não é de agora que vem nos alertando do tipping point, do ponto de não retorno, um ponto em que, se a gente chegar a desmatar mais, não adianta nem parar de desmatar, a Amazônia entra num processo sem volta de savanização para a vegetação dela se adequar ao novo clima mais seco. E, para isso acontecer, eles estimam um desmatamento da ordem de 20% a 25%. Hoje estamos entre 15% a 17%, mas no Brasil já estamos em 20% de perda de território amazônico para o desmatamento. E a questão não é proteger a Amazônia, uma coisa de gringo, né? Se a gente pegar uma simulação de um supercomputador de Stanford, ele tira uma região do mapa e faz uma simulação como é que seria o impacto no clima. Ao tirar a Amazônia do mapa, você teria um aumento de 0,25 graus do clima global, mas no Brasil, 2 graus. Aí você inviabiliza qualquer agronegócio, qualquer geração hidrelétrica, enfim. Quem mais tem a perder é o brasileiro. Então, ser patriota é proteger a Amazônia. E se a gente reclama, né, a gente é condenado. Muitos são condenados à morte. O Brasil está entre os países que mais matam ativistas e defensores ambientais na história. A gente está permitindo que mate e desmate, né? Uma das coisas que poderiam até triplicar o nosso PIB brasileiro, talvez uma das maiores diferenças e vantagens que a nação brasileira tem em relação às demais, que é esse prêmio de ter recebido aí a Amazônia para o Brasil. A gente mesmo, quando eu citei aquela foto no início do fogo em Hotel do Chão, do caso dos brigadistas que botaram fogo junto com o Leonardo DiCaprio, né? Fomos vítimas também
E, olha, a gente trabalha com circo, com brincadeira, nem somos radicais, não sei se é raro a ONG, mas atacaram os brigadistas e atacaram o Saúde e Alegria e atacaram também o Leonardo DiCaprio. Aí o Leonardo DiCaprio falou, não, eu não apoio essas ONGs aí, mas olhando o trabalho dele, eles merecem o nosso apoio. Então, eu tenho a agradecer ao governo Bolsonaro, que fomentou esse tipo de fake news, o fato do DiCaprio, há 4 anos, né, passar a apoiar a ONG Saúde e Alegria e vem nos apoiando aí em projetos na área de economia, de restauração florestal. Isso só surgiu a partir dessa experiência, né? A gente já viu que era uma fake news, foi arquivado, enfim, mas é o tipo da coisa, eu perdi meu carro, queimaram meu carro, é o tipo da coisa em que a gente não torce nem para o nosso inimigo, e a gente viu muita incitação ao ódio, ameaça de morte, e jamais a gente respondeu ao ódio, a gente respondeu com trabalho, com saúde e alegria, porque aí você separa aquele que desconfia aí. É importante desconfiar de ONG mesmo, tem que cobrar prestação de contas, mas é importante separar o joio do trigo daquele extremista radical e daquele cara mais à direita, que não gosta de ONG e que tem todo o direito de não gostar. A gente vive numa democracia. Mas ninguém quer violência, ninguém quer resolver as coisas na base do tiro, né? Então, foi muito importante a gente ter virado a chave em relação a isso, e as próprias Forças Armadas, os bombeiros, nos procuraram depois para retomar a parceria e continuamos parceiros, né, de todas as instituições lá, porque a gente precisa somar esforços, porque a situação na Amazônia não é fácil, né? A gente vê aqui o gráfico de piora de violência na Amazônia em comparação com o resto do Brasil. Esse preto é a Amazônia, o resto do Brasil segue uma média no amarelo. A gente vê hoje, né? A gente fala muito de Amazônia, floresta, mas tem que lembrar que a Amazônia é urbana, mais de 70% da população mora nas cidades. A Amazônia é a única região em que a juventude ainda cresce, o resto está envelhecendo, as demais regiões do país. O desmatamento é o nosso problema, mas pode ser a nossa oportunidade. Se a gente puder melhorar aquela área de pastagem, aquela área abandonada, improdutiva, com restauração florestal, ao reduzir as emissões, o Brasil ele pode atingir uma meta e ser superavitário num curto espaço de tempo, até porque ele tem uma matriz energética acima da média em relação aos outros países. O nosso problema de emissão é o desmatamento na Amazônia, o desmatamento ilegal, o crime. Então, de todos os problemas, não é tão complicado quanto outros países extremamente dependentes de uma energia fóssil ou uma energia suja. A questão do desemprego, quando a gente olha a juventude, o jovem não é o problema, ele pode ser a solução se a gente tiver programas de formação adequada e essa juventude ser a força de trabalho para virar a chave de desenvolvimento na Amazônia. Alguns caminhos que vocês me pediram, porque a gente não pode ficar só falando de notícia ruim. Uma questão fundamental é o ordenamento territorial, como a gente já mostrou antes também, a importância das unidades de conservação, dos territórios indígenas. O grande desmatamento acontece nas áreas não destinadas, porque nas áreas protegidas a própria população é a primeira a defender o seu território. Se a gente fosse pegar esse estudo da WRI do valor durante 20 anos dessas unidades protegidas, dessas unidades de conservação, giraria entre meio bilhão a 1,3 trilhão de dólares só em serviços ambientais, combate à erosão, purificação da água, etc, etc. E a gente, como Saúde e Alegria, vem trabalhando muito forte nisso também, trabalhando com lideranças do planejamento do território, mapeamento participativo. A gente começou em 98, praticamente numa área totalmente sem proteção. Hoje, a área de atuação direta do Saúde e Alegria é um mosaico de unidades protegidas, né? Isso já garante o direito à terra dessas populações para a gente poder entrar com programas de saúde, educação e outras. Comando e controle. Comando e controle é fundamental. A gente já viu no passado que multar dá resultado, né?
porque a gente não pode continuar punindo quem quer fazer a coisa certa e premiando quem faz errado. Então, suponhando que tem alguém aí da PNBE que quer mudar para a Amazônia e montar uma madeireira e quer fazer da forma mais exemplar possível, pagando direito trabalhista, exploração numa área devidamente autorizada, com plano sério de manejo, pagando imposto. Como é que essa pessoa vai concorrer com o preço baixo da madeira ilegal? Se está todo mundo fazendo daquele jeito, como é que eu vou manter meu negócio na Azul? Eu vou quebrar. Ou eu quebro e vou embora e deixo de gerar emprego, ou eu mudo de lado, vou fazer o que eles estão fazendo. Então, essa cultura da Amazônia ilegal, a gente precisa coibir. Não podemos continuar alimentando. Existem soluções, existem até com a tecnologia de hoje, onde você tem um satélite, você tem o CAR, que é aquele cadastro ambiental rural, em que o cara falou, essa terra é minha. Aí ele vai lá, ele tem que mapear ela, colocar e registrar no cartório. Está registrada no cartório. Aí, se você viu, então, um alerta de fogo, incêndio ou desmatamento naquela terra, o satélite fotografou, manda uma multa de trânsito, que nem aquelas quando pega a gente passando o sinal vermelho. Não dá para você falar, não fui eu, está sua foto, está a placa do carro, está tudo. Ele tem depois o direito de recorrer. Mas há um custo muito mais baixo, né, do que você ter que mandar os poucos funcionários do IBAMA ir até essas áreas de difícil acesso e a coisa nunca acontecer e, ao mesmo tempo, isso aí se perpetuar até porque o interesse é que se perpetue mesmo e não se solucione, né? A produtividade agrícola. Eu não sou contra o agronegócio, eu sou contra o ogronegócio, sou contra aquele que desmata ilegalmente, aquele que grila terra, aquele que usa agrotóxico proibido, aquele que explora na forma de trabalho escravo, né? Agora, se você tem lá a pecuária é o grande vilão do desmatamento e foi muito estimulado também pelos regimes anteriores, na época do regime militar, era integrar para não entregar. Então o cara sai bem intencionado, vou lá, vou criar gado. Não podemos também taxar o cara de criminoso, desmatador, né? Ele tem lá o pedaço de terra dele e aquilo lá está produzindo muito pouco, menos de um animal por hectare. Se a gente tem uma política de incentivo para o criador, para ele poder aumentar a eficiência, a produtividade, ao invés de um boi, quem sabe produzir 3, 4 bois por hectare, ele vai ganhar mais dinheiro com menos terra. E a gente, assim, pactua, né, por um desmatamento zero, ou redução da pressão do desmatamento sobre novas áreas, sobre áreas indígenas, sobre unidades de conservação, se ele, de fato, estiver estimulado e comprometido com a produção. Até porque a pecuária é muito usada para esquentar a terra. O cara bota o fogo, bota os bois ali e depois de alguns anos fala que é terra produtiva e quer esquentar ela via uso capião. E aí você separa o agro do ogro. Você separa o agro do cara que quer incentivo para produzir mais, do ogro que quer botar os bois lá, mas para fins de especulação imobiliária. Restauração florestal e bioeconomia, né? Enquanto a gente vê o Congresso querendo empurrar PLs para permitir boi dentro de reserva extrativista, para permitir mais garimpo que nos deixa pobre dentro de território indígena, por que não penso em projetos para alavancar a bioeconomia? Se a gente olhar, esse é um estudo de um amigo, do Salo, professor da Universidade de Nova York, o mercado global de produtos compatíveis com a floresta, pimenta, frutas, castanhas, gira em torno de 200 bilhões de dólares anuais. A participação da Amazônia, apesar de representar 30% das florestas tropicais, é pífia, 0,18%. E a gente está perdendo para países que não são ali, lá essas coisas em termos de tecnologia, estamos perdendo para a Costa do Marfim, para o Vietnã, Costa Rica. Quem produz a Brazil Nuts, a castanha do Brasil hoje, é a Bolívia, né? Mais ainda do que o próprio Brasil. Então, o potencial gigantesco que a gente tem para explorar essa bioeconomia, essa economia da floresta em pé, está muito aquém ainda do que a gente vem fazendo. Se a gente comparar o boi ou açaí com a soja ou com o cacau, né, a gente vê aí diferenças até
7, 8 vezes maiores em termos de receita. Como, por exemplo, o Carlos Nobre nos mostra na comparação do açaí com a soja, ou do cacau com a pecuária. A gente está falando de $140 por hectare ano da pecuária versus $1.000 por hectare ano do cacau. Isso, inclusive, na forma de sistema agroflorestal. Então, a gente precisa mudar um pouco a cultura do entendimento do que é progresso, do que é desenvolvimento, acabar com a cultura do ilegalismo para falar e fazer economia de verdade, de forma séria. O Saúde Agrícola também vem trabalhando forte com restauração produtiva, rede de coleta de sementes, abelhas. A gente vem melhorando a eficiência da produção familiar, dos roçados comunitários, e implantamos, no final do ano passado, um ecocentro dentro da cidade de Santarém, na BR-163, que liga Santarém a Cuiabá, que é uma unidade multiprocessadora de floresta, de base comunitária. Em vez de vender a fruta para o atravessador in natura, você vende o óleo para a natura, agregando valor, melhorando a receita, gerando emprego com tecnologia de ponta na ponta. A gente vem trabalhando também com turismo, com artesanato, muito suporte às mulheres empreendedoras, né? Se a PNBE também tiver uma linha de empreendedorismo feminino, podemos fazer uma ligação e uma ponte com a turma das mulheres empreendedoras da Amazônia. Tem uma cooperativa hoje formada por elas também, que já anda sozinho. E, por fim, um último caminho é o social, que a gente falou antes, né? Não dá para resolver o ambiental sem o social. A gente fala muito de Amazônia, floresta, mas esquece que lá tem um problema seríssimo de saúde. O primeiro lugar a colapsar com a Covid é a Amazônia, é Manaus, é Santarém. A gente construiu um modelo de saúde em parceria com as organizações locais, com as prefeituras. Alcançamos, a partir do Barco Hospital Abaré, uma resolutividade de 93%, ou seja, para cada 100 pacientes, a gente só mandava 7 para a cidade, o resto a gente conseguia resolver na própria embarcação. Os problemas são de origem simples, diarreia, desidratação, doença de pele, que se torna grave porque não tem ninguém lá para poder atender em tempo hábil de forma efetiva. E, como eu falava com vocês, o sonho, a utopia de uma ONG é se tornar desnecessária. No campo da atenção à saúde, do atendimento da gente da injeção, que é uma obrigação do governo, não é uma obrigação de ONG, a gente se tornou desnecessário há 10 anos, quando o nosso modelo de saúde foi reconhecido como política pública nacional, com base na experiência do Barco Hospital Abaré, e hoje existem mais de 100 embarcações espalhadas pela Amazônia e pelo Pantanal, área de abrangência dessa política. E aí a gente repassou o barco para a gestão pública e passamos a apoiar o controle social e a replicação dessa experiência em outras regiões, né? Aqui são polos hoje, filhos lá da nossa experiência no Tapajós, espalhados por toda a Amazônia também, com barcos hospitais. Na área de educação, a gente montou ali uma escola Floresta Ativa, uma escola de empreendedorismo juvenil, também como formar essa juventude para a realidade, para o que ela de fato precisa ali, como é que ela pode construir negócios, pé de meia, sem precisar sair da aldeia ou da comunidade, né? Reduzir um pouco o êxodo rural, trazer um pouco de perspectiva, oportunidade local, até porque ele não quer seguir mais o pai, que já não tem o mesmo peixe que tinha no rio, não tem a caça, produz a mandioca, a farinha e continua pobre. Então, como é que a gente pode estar mobilizando essa juventude para toda essa série de empreendimentos que eu passei para vocês, né? Energias renováveis também, a gente tem... Tudo que a gente coloca lá é autogerido, a gente instala e forma pessoas da própria comunidade para a autogestão disso, porque a gente tem que gerar autonomia nessas comunidades e não dependência, nem ONG dependência, até porque elas estão a 2 dias, às vezes, de barco da nossa sede, e se quebra alguma coisa, é muito importante eles poderem resolver ali mesmo, no próprio local. Então, são os treinamentos que a gente tem dos eletricistas do sol, pessoas da própria comunidade. O ano passado, a gente inaugurou a primeira turma exclusiva de mulheres eletricistas do sol. Todo mundo riu da nossa cara. A mulherada não sabe nada de eletricidade e tal. Hoje, elas estão dando um show. Quebra alguma coisa, os homens vão lá, desesperados,
para elas resolverem. Uma salva de palmas aí virtual para a mulherada aqui presente também. Inclusão digital, estamos aí com uma meta já de 5.000 aldeias e comunidades conectadas com internet, aí permite telemedicina, educação à distância, emergência, defesa ali de lideranças ameaçadas, comércio, reserva de hotel de base comunitária diretamente, gerando também autonomia sem precisar de uma ONG ou de um Saúde e Alegria, podendo eles mesmos fazerem a interlocução direta. Né? A gente é soma da conexão Povos da Floresta, a nossa meta é alcançar 5.000 aldeias e comunidades nos próximos 2 anos conectados. Né? Saneamento básico, vocês viram aquelas fotos da seca, né? A gente enxerga hoje cada vez mais essas tecnologias como tecnologias de adaptação climática também, em que a gente vem desenvolvendo sistemas fotovoltaicos para abastecimento de água encanada, tratamento de água, construção de sanitários adaptados, filtros. Hoje em dia, isso também, a exemplo do Abaré, do modelo de saúde, também já é objeto de estudo, por exemplo, pelo programa Cisternas, do Ministério de Desenvolvimento Social, tecnologias que a gente construiu junto com as comunidades hoje, se espalhando e sendo copiadas via governo para outras regiões, né? O que nos deixa também muito feliz. A gente hoje está somando ali e montamos um mapa do caminho para o governo poder fazer chegar água, banheiro, energia, internet a 1 milhão de amazônidas excluídos, isso aí de uma forma ágil, rápida, dentro de um arcabouço fiscal aceito pelo Tribunal de Contas. Enfim, estamos lá batalhando, né? E se essas comunidades tivessem filtro e oferta de água, não teriam sofrido tanto com as estiagens que a gente teve nesses 2 últimos anos. Né? Teria sido um custo mais barato, inclusive, do que levar para alguns lugares fardos de água mineral e de cesta básica que duravam 3, 4 dias e aquelas comunidades passando estresse hídrico ao longo de 4, 5 meses. Então, temos soluções a um custo muito mais baixo do que o governo vem fazendo e temos ofertado essas soluções para o governo. Né? Soluções de água, inclusive levamos soluções do norte para o Rio Grande do Sul durante as enchentes também, como os filtros de nanotecnologia. E agora estamos falando com vocês, estamos nesse exato momento ainda cumprindo a meta de 5.000 filtros para 5.000 famílias entregues para essas populações em situação mais complicada, onde você tem mais surtos de diarreia, nessa subida das cheias depois de uma estiagem muito grande. O show tem que continuar com essa parceria com vocês. Me chamem outras vezes. Saúde e alegria para vocês também. Muito obrigado. Bom, Caetano, sem palavras, você já deixou um legado maravilhoso, o trabalho seu, do Eugênio, de toda a equipe é fantástico, né? Desde já, os parabéns nossos, dos que estamos aqui, dos que vão te assistir, Fátima, lá de Lisboa, tá mandando palmas e você merece muito, muito. A gente tem já algumas perguntas. O Luiz pediu para ser o primeiro, né, Luiz? Então, com a palavra, Luiz Meia. Caetano, é impressionante, quer dizer, na verdade você tem aí uma política de Estado, mas que vocês que estão aperfeiçoando, impulsionando. Então, eu queria te perguntar, assim, em termos de estratégia para que isso ganhe força, vocês têm parcerias, vocês têm um plano estratégico ou os governos da região têm feito algum tipo de planejamento estratégico para ir introduzindo? O que que tem de estruturado, né, a respeito de tudo isso que vocês vêm desenvolvendo? E a segunda pergunta, emendando, você tem muitos desafios, tem os desafios físicos, né, mas tem os desafios que são as oposições a tudo que pode ser feito, né? Então, eu ia te perguntar a respeito, de um lado, a respeito das oposições e dos apoios, e de outro lado, quais são os argumentos que você sente que levam mais à frente. Então, porque todos os argumentos são a favor, né? Então,
a redução da desigualdade, a redução dos problemas sociais, mas você tem a pujança econômica que pode vir com o desenvolvimento. Então, eu queria te perguntar também dos argumentos. Ah, tá. Opa. Eu não estou compartilhando aqui, não, né? Ou estou? Tá? Acho que tá sim. Não, sem querer, o Vander compartilhou, a gente vai pedir para Ah, ele, tá. para Eu ele pensei que era tirar. aí. A Perdão. gente... Vander, por favor, está compartilhando sem Eu querer. compartilhei, nem sei o que é isso. Eu falei, "Ih, será que sou eu? Não consegui tirar aqui do compartilhamento. Não, a gente vai Ah, editar essa gravação, a Ana Rita consegue tirar esse tá. compartilhamento. É só... Perfeito. Então, a gente tem um plano, a gente não tem nenhuma pretensão de substituir o Estado, né? Mas, e sim, somar esforços com o Estado. Até porque, se a gente olha a Amazônia, ela é uma região que tem um contexto diferenciado do resto do país. As políticas básicas, saúde, educação em geral, são dos governos mais próximos, municípios, prefeituras. E se a gente olhar os maiores municípios do mundo, boa parte deles estão na Amazônia. Altamira é maior que a Grécia, maior que o Ceará. Itaituba, onde a gente trabalha, duas Bélgicas, e não tem highway, não tem estrada, não tem internet, não tem celular, não tem energia, também para poder estar conectando, comunicando e articulando todos esses cidadãos espalhados. E os mecanismos de arrecadação ou são informais ou são desenhados para um município no contexto do interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, não para essa situação. Então, sem estratégia diferenciada para a Amazônia, fica difícil fechar a conta, fica difícil fazer a política social acontecer ali na ponta, e aí é o que eu falei, sem social não tem ambiental. Então, se eu sou lá um indígena, tem uma draga de garimpo há anos ali na frente da minha aldeia, ela é proibida, mas o Estado não tirou, não fez a parte dele, meu filho está doente, eu vou pedir gasolina para o garimpeiro para poder ir até a cidade, eu vou pedir um remédio para ele. E aí a aldeia do lado vai lá, o Caetano se vendeu para o garimpeiro, rachou o movimento de resistência ao garimpo, entram mais 50 garimpeiros. Então, enquanto a gente está falando, está acontecendo agora em algum lugar na Amazônia algo similar. Então, a gente construiu, dada essa situação, dada até a ausência do Estado ou a insuficiência, nos abriu uma oportunidade para construir com ele soluções. Né? Felizmente, a maioria das soluções deram certo, algumas não deram, e essas que deram certo, boa parte delas, puderam se constituir em tecnologias sociais que podem nortear políticas públicas. Então, quando você chega para um prefeito e fala, olha, a gente colocou um sistema de água por 200, você está construindo um de 400. O seu está parado, e ainda você tem que ficar dando óleo diesel para eles todo mês, e o nosso está funcionando e é autogerido, e eles fazem uma vaquinha a cada família para comprar o óleo diesel, na época do óleo diesel. Hoje em dia a gente nem trabalha mais com diesel, é só fotovoltaico. Por que você não faz assim? Então, ao mesmo tempo que você gera aquele benefício na comunidade, você gera um resultado institucional, é uma forma de pressionar a política pública a partir de uma experiência concreta e não só no discurso, precisa melhorar a água, precisa melhorar a saúde, é assim. E ele fica meio que sem resposta. E aí você publiciza isso, orçamento, torna transparente. Pô, dá para fazer 2 sistemas pelo preço de um prefeito. Faz que nem o Saúde e Alegria. Aí o prefeito pode gostar ou pode não gostar, porque às vezes ele pode ter uma ligação com aquela empreiteira, que é do primo dele, aí tira uma comissão aqui, uma comissão ali. Mas você colocou a coisa lá no ar, né? Em relação a essas tecnologias, como fazer além das regiões ali do Tapajós? Então, hoje a gente está fazendo no Marajó, tem no Mato Grosso, sementes que foram plantadas, né? A gente não tem nem projeto algum de criar escritórios ou bases executoras em outras regiões. Então, a gente tem alguns critérios para poder replicar, principalmente se tiver um movimento ou uma organização local. Isso para a gente é fundamental. Em vez da gente fazer, a gente vai formar aquela organização que ela está lá no dia a dia, ela sabe quem é quem, onde é a aldeia, onde precisa mais, onde precisa menos. A gente forma eles, forma agentes multiplicadores e
E aí eles implementam e aí continuam com as próprias pernas e a gente sai fora, né? E em relação, então assim, tem a forma de ganhar escala, seja com parcerias com organizações congêneres, movimentos congêneres, seja em parceria com as políticas públicas, né? Em relação à oposição, a gente uma coisa é o bater em garimpeiro, bater em madeireiro morando em São Paulo, outra coisa é morando lá, seu filho estudando na mesma classe que o filho do garimpeiro, mas a gente tem que entender o mundo como ele é, né? Então, às vezes, não adianta falar fora garimpo, tem que acabar com o garimpo. Tem 70 anos de garimpo, não vai acabar de um dia para o outro. Como é que você vai ter que criar alternativa econômica, tem que ter um programa de phase-out, de transição, né? Não adianta a gente pensar apenas só do ponto de vista do ecologista, romântico, essa coisa toda. E eu acabou de sair na Folha um artigo meu agora, essa tarde, eu postei aqui, ó, fresquinho do forno aqui no chat, em que eu aponto um dos caminhos para a gente poder, quem sabe, na Amazônia virar a chave, é o caminho da adaptação climática. Então, se a gente pegar um estudo do InfoAmazônia, ele aponta 88% dos prefeitos eleitos contrários à pauta ambiental, negacionistas, né? E não gostam de ONG, isso tudo a gente já sabe, não precisava nem ter um estudo, o estudo nos deu uma estatística. Mas, assim, a situação ela é tamanha, quando o cara vê a seca, vê a própria casa dele ou cheia de água ou sem água, a família, os parentes, né? A questão climática já está impactando tanto, não é que vai impactar, já está impactando tanto, que talvez pelo viés da mitigação é difícil, né? Desmatamento zero, esse pessoal das ONGs, fora garimpo, talvez pelo viés da mitigação. Sistemas de abastecimento de água, sistemas de energia renovável, irrigação para a produção agrícola. E aí você falou, prefeito, então a gente vai colocar tudo isso, mas em troca você tem que acabar com aquele garimpo ilegal. E então aí já fica esse texto aí também que responde até um pouco mais a sua pergunta, Luiz. Bom, a gente tem. Luiz, você tem alguma réplica? A gente pode Não, seguir? não, tranquilo. Tá bom. Fê Império, você quer você mesmo fazer sua pergunta, já que está com a câmera aberta? Liga o som, por favor. Olá, boa tarde. Não, eu queria contar um pouquinho, até porque eu entrei, né, nessa conversa, porque, enfim, além de saber da relevância, da importância de todo esse trabalho aí do Saúde e Alegria, né, a gente trabalha numa organização que chama Delibera Brasil, que faz uma metodologia aí de participação social que chama Deliberação Cidadã, Assembleias Cidadãs, onde cidadãos sorteados numa cidade, comunidade, enfim, são convidados a decidir fazer recomendações sobre políticas públicas, especialmente as difíceis, né? E a gente acabou de fazer uma Assembleia Cidadã numa cidade aí do Pará, que chama Bujaru, exatamente sobre esse tema aí, bioeconomia e geração de renda, né? Tentando tratar desse problema que quase a gente não trata, que é um pouco muito do que o Caetano estava falando e conhece muito melhor do que eu, que é sem tratar do social, da renda e tal, esquece a questão da preservação e tal. Então, eu entrei aqui para ouvir um pouco o que o Caetano tinha para dizer, porque a gente terminou esse processo ali, Bujaru é uma cidade relativamente preservada, ainda bastante preservada, é no norte do Pará, mas estão nesse dilema aí, né? Tem a questão do Dendê ali em volta, que é um problema sério, enfim, pressionando, está tudo pressionando, mas a comunidade, a cidade, enfim, é um município muito grande, né? Como os municípios amazônicos costumam ser, e a população em si, tanto, enfim, era um misto de população urbana com comunidades tradicionais, ribeirinhas, etc. Todo mundo está sofrendo a consequência, como o Caetano está falando, esse ano teve queimadas absurdas, a seca foi muito mais tempo de seca, enfim, existe uma vontade da população em geral, da cidade, mesmo com as polarizações que existem aqui no Brasil, de preservar e gerar renda, né? A questão do jovem continuar lá, todas essas questões. Então, eu entrei para ouvir, e também, assim, porque uma pergunta que eu queria fazer, que uma das necessidades ali que a comunidade levanta, e que é uma questão
de um ecocentro ou algo similar, né? A questão de conseguir processar coletivamente, agregar valor, né? A Bujaru é o terceiro maior produtor de açaí do Brasil, mas fica nem um tostão furado no município, porque só coleta e repassa para atravessador, não gera ICM, não gera nada ali, nada de renda municipal. 98% do orçamento do município de Bujaru é dependente de repasse estadual federal, né? Porque exatamente não tem essa coisa. Então, uma pergunta que eu queria fazer é se você enxerga, quando eu vi essa coisa do ecocentro que vocês fizeram lá, que era exatamente a demanda, se você enxerga alguma possibilidade disso ser uma política pública, do Ministério do Meio Ambiente abrir isso como uma coisa que eu acho que deve se replicar em vários locais, né? A coisa de agregar valor para a produção, que é lá, e também essa rede, né, que você falou de conexão aí que vocês fazem, se é só na região do Tapajós ou se existiria uma possibilidade de incluir outras cidades amazônicas. Por quê? Porque a gente também, na mesma lógica que você fala, a gente fez esse processo todo ali, mas ao final do processo a gente está criando uma espécie de coletivo, já é uma sociedade que enxerga o cooperativismo como solução, né? Já existem associações, etc. Então, a gente enxerga que tem um caminho dessa Assembleia gerar um outro coletivo ali que agregue para continuar construindo enfim, espaços para a construção de outras políticas, como você está falando aí, né? Energia renovável, que é um problema, água limpa, na água é incrível, né? Porque na Amazônia você está lá com aquela abundância de água e não tem água potável para processar alimento, é uns negócios que você fala, meu Deus do céu, né? Como é que a gente não resolve isso aí, né? Então, é um pouco de entender se existiria a possibilidade da gente de se conectar com isso. E uma terceira pergunta que eu queria te fazer é como você enxerga essa coisa desses fundos todos, vai dando o Fundo Amazônia como exemplo, mas existem milhares de outros, que se anuncia, como é que você enxerga isso chegar na ponta? Porque quando você vai falar com o prefeito ali, que nem é um negacionista total, é um pragmático, ele fala, Fernanda, tudo muito bonito, mas como é que você conseguir dinheiro para o município? É legal, mas como é que esse Fundo Amazônia chega aqui? Porque eu nunca vi um tostão furado de nada desse dinheiro que se fala de preservação. Então, como é que você enxerga isso? Vamos lá. Então, em relação ao ecocentro, por exemplo, existe uma política hoje no Pará, que é a dos biohubs, e o Helder lançou isso em Dubai já. Depois ele reforçou em Baku, e a ideia seria criar uma rede de tipo ecocentros. E aí a gente, como a gente sempre gosta de fazer a coisa na prática, né? Na verdade, antes dele falar isso, a gente já estava com o ecocentro, essa coisa toda. Mas o ecocentro ele é objeto de estudo também dessa política pública. E a ideia é, na COP30, inaugurar o Centro de Economia, de Bioeconomia, em Belém, e essa rede com as iniciativas que já existem e o mapeamento de perspectivas de novas iniciativas. O importante também, que eu acho, não é o ecocentro em si. Onde a gente tem que dar uma atenção é na capacidade das comunidades voltarem a produzir de forma mais regular e sistemática. Quando eu fui morar na Amazônia, todo mundo tinha casa de farinha, cada família. Hoje, uma comunidade inteira tem uma, para a comunidade inteira é uma que faz. Então, assim, não existe muito mais aquela motivação de produzir que tinha no passado, até pelas razões que a gente já colocou, mandioca, preço baixo, essa coisa toda. Tem a linha de serviços hoje também e tal. Aí quem acaba ocupando esse nicho são fazendas ou pequenas fazendas, inclusive o açaí. Não adianta a gente também falar em bioeconomia pegando a questão do açaí e repetindo as coisas que deram errado na política de ocupação do boi. Você tem até situações de trabalho análogo escravo na indústria do açaí. Quando eu mostrei aqueles slides, inclusive, são experiências em cima de sistemas agroflorestais, não é nem monocultura de açaí. Então, você tem experiência de cooperativas, você tem naquela região de Abaetetuba, Tomé-Açu,
cooperativas de base comunitária, produzindo na forma de sistemas agroflorestais e gerando receitas muito maiores do que a média, né? Então, isso tudo tem que estar dentro também no desenho de uma política pública, que vai desde que o ecocentro seja o final, né? Mas que ele atenda também uma produção ética ali na ponta. Senão a gente põe o ecocentro, no fim vai beneficiar um monte de fazendeiro, né? A questão da rede, sim, a rede de inclusão, essa rede toda é uma soma de esforços de organizações pensando a Amazônia inteira. A gente, no caso, está mais responsável na execução na região do Tapajós. E aí ela tem um foco principal que são quilombolas, indígenas e extrativistas. Então, quem encabeça ali, mapeia, e a gente meio que segue ali um cronograma de implantação, é o Conselho Nacional de Seringueiros, a COIAB, que é ligada à Confederação dos Indígenas, e a CONAC, que é a Confederação dos Quilombolas. Então, não sei ali no município, né, quem que é da área quilombola, indígena ou extrativista que está envolvida com o projeto. Mas se tem população tradicional lá, e tem, né, uma hora vai chegar. A rede Starlink, a gente ainda está dependente do Elon Musk, mas quem sabe em 2 anos entre tecnologias similares, chinesas, mas assim, na Amazônia ou é Starlink ou não é. Não tem jeito. Dos fundos, essa é uma boa questão. Os fundos, eu acho que o Fundo Amazônia é um fundo exemplar, né? Tem uma linha que só financia municípios. O que eles acabam não divulgando muito, porque aí senão todos os prefeitos vão recorrer, e aí eles vão ver depois se vai ter orçamento ou não, mas é uma coisa que os prefeitos têm que estar atentos. E aí lembrando que também muitos prefeitos tinham raiva do Fundo Amazônia, porque imaginava o Fundo Amazônia como ONG, meio ambiente, a gente não gosta, é atraso. E aí, se o cara tem raiva, a gente não pode fazer nada. Mas a linha, claro, ficou parado para qualquer outro novo aporte encontrado durante o governo Bolsonaro, mas foi retomado. Tem um fundo, tem dinheiro, e o pessoal do fundo até está reclamando que tem pouca gente pedindo, né? Essa linha de municípios. E aí tem lá, entra no site, está lá, municípios, tem formulário, como apresenta, essa coisa toda. Inclusive, mais da metade 60% dos recursos do Fundo Amazônia não são para ONGs, é para órgãos públicos, para municípios, IBAMA, ICMBio, fiscalização, bombeiro, secretarias de meio ambiente, né? Grande parte, a maioria dos recursos do Fundo Amazônia é destinada para o serviço e setor público, né? Às vezes é bom quebrar, fica muito aquela, acaba com o Fundo Amazônia porque está financiando ONG. O que o Bolsonaro fez foi essa estratégia. Acabou fortalecendo as ONGs porque os financiadores passaram a dar dinheiro direto para a ONG, em vez de dar dinheiro para o Fundo Amazônia, que aí ele passa a ter um controle como governo brasileiro para onde está indo esse dinheiro. Então, aconteceu o efeito contrário. Agora, eu acho que você tem razão, e o prefeito tem razão, e outros prefeitos têm razão, e eu falo disso no artigo também, da necessidade da coalizão ali de prefeitos do Norte de colocar na mesa essa situação diferenciada do custo social na Amazônia e do custo social que fica na competência dos municípios. É uma logística muito mais onerosa, muito mais alta do que em qualquer região do país e não existe mecanismo de compensação suficiente. A gente não vai resolver. Ao mesmo tempo, a Amazônia gera benefícios globais e os custos sociais de conservação permanecem locais. Então, é agora que está se discutindo o plano de adaptação climática brasileiro, o novo plano. E ele tem um forte espaço para engajamento das prefeituras e dos municípios. Agora, os municípios têm que perder medo de falar de meio ambiente, né? Tem que ir lá e meio ambiente é falar de água, falar de energia, falar de adaptação climática para instalar ali no seu município, nas suas comunidades, nos bairros. O clima tá, se eu fizer isso, o cara vai me ver lá tirando uma foto, e aí eu sou do partido do Bolsonaro,
Aí não dá para operar milagres nesse sentido. Se quiser levar a questão do clima e do meio ambiente, não como política de Estado, mas como política ideológica, aí não tem solução. O município dele vai continuar sem dinheiro. A outra coisa em relação ao fundo, aí que eu sou crítico, o que a gente percebe hoje é uma centralização dos recursos muito para as grandes ONGs. Inclui o Sol de Alegria. O Sol de Alegria é uma ONG médio para cima. Não é tão grande quanto o ISA, quanto outros, não dá nem para você comparar com o WWF, com o Greenpeace aí, né? Mas como é que a gente faz também esses recursos chegarem na ponta e financiarem a ponta, a associação comunitária? E aí eu sou fã de dois fundos, né? Um é o Fundo DEMA. Esse fundo surgiu a partir ali, inclusive, de uma apreensão de madeira, do assassinato do Dema, isso no Pará, e hoje financia pequenos projetos comunitários. O outro é o Fundo Casa, que também financia projetos comunitários. Aí não seria para uma prefeitura, né? Mas seria interessante para as associações comunitárias, associações de bairro. E aí a gente também vem pressionando, por que não ter um fundo DEMA como uma política pública Amazônia, para toda a Amazônia, né? Por que não? É porque, assim, se você tem uma associação comunitária que tem que seguir aquele padrão de doação não reembolsável do BNDES, é uma burocracia que a associação ela vai ficar inadimplente, eles vão falar que é má fé e não é má fé, né? Mas eu acho que tem mecanismos que a gente precisa aprender, o Tribunal de Contas tem que aprender também, que funcionam muito bem com prestação de contas simplificadas e inadimplência próxima do zero, que são esses dois exemplos que eu dei, Fundo DEMA e Fundo Casa, né? Para finalizar, tem uma outra linha que a gente também vem estudando e queremos levar para o Tapajós, são os fundos territoriais. Então, como é que a gente capta recursos para os movimentos sociais ali? Que dependem, às vezes, de Sol de Alegria, fazer uma assembleia, eu acho até indigno, né? Eles têm que ter esse dinheiro, eles terem. Inclusive, se a gente fizer alguma coisa errada, eles têm que criticar a gente. Ah, não vou criticar porque eles que apoiaram. Não, não pode, né? Mas esse é um ponto que precisa melhorar muito, de fazer esse dinheiro chegar na ponta de forma simplificada e que atenda o que o cara está precisando lá. Fábio, as perguntas agora são suas. Quer fazer direto? Posso? Quero. Eu tenho umas perguntinhas simples para o Caetano, vão demorar só umas 2 horas para ele responder, mas a gente sabe que 7h30 é o nosso horário final. Caetano, você mostrou o que nós temos feito com a Amazônia, né? Nós temos políticas públicas de forma geral desastradas e desastrosas. Nós temos aí, não se falou na sua apresentação, mas está muito claro a penetração da parte criminal, né? E o assassinato de Bruno e do fotógrafo inglês, enfim, ilustram bem isso, né? Quer dizer, eu queria que você passasse um pouco por isso. E queria te propor uma coisa, e o PNBE é um grupo de pensadores, né? Supondo que você fosse administrar a Amazônia para os próximos 20 anos, que políticas públicas você faria para elevar a renda, para elevar o IDH, para melhorar a educação, que é tão precária, né? É uma coisa que acho que nem deu tempo de você abordar muito. Como é que seria? Qual é o caminho? E aí, voltando ao tema da sua palestra, quais são os caminhos para a Amazônia? A gente já viu que o que foi feito até agora é muito ruim, né? Que caminhos a gente teria daqui para frente? Tá. Bom, essa aí é mais de 2 horas. Mas eu acho que, por exemplo, uma coisa que a gente precisa resolver é estratégias diferenciadas para os municípios da Amazônia. Não dá para usar o mesmo mecanismo de participação, de arrecadação, desenhado para o Brasil, para a realidade do Brasil, tendo uma realidade completamente distinta, muito mais onerosa do ponto de vista logístico, para fazer a saúde chegar, a merenda escolar chegar, o professor, essa coisa toda, até ali na ponta. Então, precisa ter uma estratégia diferenciada de Brasília, inclusive, e dos governos subnacionais,
no sentido de fortalecer os municípios, fortalecer, inclusive, com caixa. Senão, não tem saúde nem educação básica que resolva, né? Ao mesmo tempo, tem que entender como investimento, porque você melhorar a saúde, melhorar a educação, está melhorando as condições de permanência daquela população ali, naquela aldeia, naquela comunidade, e se você deixar a floresta vazia, já era. Aí vira uma highway para garimpeiro, já é, imagina, esvaziando ainda mais, né? Esse é um ponto. O outro ponto é um ponto que tem que ter uma política dedicada a um agronegócio para o bioma amazônico. A gente já tem aquele plano ABC de agricultura de baixo carbono. O grande vilão do desmatamento não é a soja ela só opera em áreas planas, é o boi, é a pecuária. Esse é o grande vilão. Como é que a gente separa o agro do ogro? Como é que a gente separa quem quer produzir carne com quem quer usar o boi para especular terra? E aí faria uma política de incentivo a esses criadores, para eles transitarem desse sistema medieval para um sistema com pastejo rotativo, com manejo do solo, até uma pecuária, vamos dizer assim, não precisa nem ser intensiva, mas semi-intensiva, né? Isso aí eu acho que já melhoraria bem. A outra coisa é pensar que nem a pergunta dos ecocentros, né? Ou imagina uma zona franca de Manaus, investir em ciência, tecnologia. A Zona Franca de Manaus, em vez de ficar só montando peça da China que chega, por que não pensar na Zona Franca de Manaus como um vale do silício da bioeconomia, da biotecnologia, da floresta em pé? Não adianta o Brasil querer concorrer produzindo processador de computador, mas a gente tem uma vantagem fantástica em termos de insumos de biodiversidade, né? As patentes ali, eu estou sem os dados, até me lembrei desse slide, pena que eu não coloquei. As patentes de produtos da Amazônia hoje estão todas ou na China, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, uma pequena parte no Brasil. Então, são questões. Tudo bem, a gente não tem condição de fazer P&D, tá? Então, traz algum agente internacional, mas não numa parceria desonesta, né? Então, não é que o cara tem a patente e tem direito a tudo lá, né? Então, a gente faz cooperação, né? Numa parceria win-win. Então, são coisas que mexem com muito dinheiro. Trabalhar, aí eu falo isso como ONG ambientalista, assusto muitos. Eu sou a favor da gente ter polos industriais de baixo carbono, alta tecnologia, não só em Zona Franca, mas em cidades e polos estratégicos. A Amazônia ela é mais de 70% urbana, a gente tem que pensar em solução para o morador da cidade e, ao mesmo tempo, você reduz a pressão de desmatar, né? De uma certa maneira, a Zona Franca ela reduziu a pressão de desmatamento na região do Amazonas, ali no entorno de Manaus, diferentemente, por exemplo, de Santarém, onde a soja tomou conta. Então, e aí investir em ciência, investir em tecnologia, investir em startups, né? Ter uma visão mais moderna, pensar meio ambiente, pensar clima, pensar futuro, pensar moderno, pensar tecnologia, não é pensar em travar o desenvolvimento, como a falácia, né? Quando bem dizem. Então, assim, não existe uma solução fechada para tudo, mas existem várias soluções, existem vários caminhos, nem só o Sal de Alegria, acho que existem várias iniciativas, seja de organizações, seja do mundo acadêmico, startups, pequenas empresas ali, que deveriam, né, ser vistas com mais atenção para a gente poder escalar o que deu certo. Mário, acho que agora, se você quiser fazer direto sua pergunta. Caetano, primeiro eu queria elogiar o trabalho seu, coisa fantástica. Eu não tinha conhecimento do trabalho, realmente Obrigado. ó, extraordinário o que vocês estão fazendo lá. Agora, como você colocou, o problema é muito amplo. Então, e eu acho que o Brasil tem um governo extremamente disperso, né? E o problema da Amazônia é um problema que a maioria das pessoas não compreende, né? Acha que a Amazônia é parte do Brasil, então vamos fazer igual na Amazônia. Eu conheço lá, conheço do Acre até o Pará,
Eu sei que não tem nada a ver, né? É um outro mundo, né? Na verdade, a gente está falando de dois mundos diferentes, o mundo do sul, o do sudeste e do oeste, com o mundo da Amazônia. E aí o que me ocorre é o seguinte: será que seria uma solução ter um Ministério da Amazônia que concentrasse todas essas funções? Isso aí, de uma certa maneira, já teve, né? Quando a gente falava em Secretaria da Amazônia Legal. E a questão, às vezes, não é nem o ministério, né? Mas você ter dentro da organicidade de um governo esses polos ali que fazem a coisa acontecer de uma forma mais transversal. Então, a gente teve a Secretaria da Amazônia, teve pessoas no cargo, mas a finalidade na qual ela foi desenhada e construída, na prática, não se traduziu em resultado, se traduziu em mais cargos para colocar amigos, não deixa... e aí fica aquela coisa do fundo de quintal, mas eu consegui colocar aquele cara naquele lugar, né? Mas a gente precisa, e aí você tocou num ponto importante que eu acho que a gente fala em internacionalização da Amazônia, não, seria o contrário, seria nacionalizar a Amazônia e a Amazônia entrar no mundo, mas principalmente a Amazônia entrar na agenda nacional, no eixo Rio-São Paulo, na formação de opinião pública desse eixo Rio-São Paulo, a gente começar a entender a Amazônia como um grande bônus que a gente tem na mão, que não é só uma responsabilidade ou uma agenda de ecochato, ambientalista, ou que tem lá a selva e selvagens no meio, né? Eu acho que a gente, ao entender isso também, a gente pode ter uma força maior na cobrança dos países ricos em relação a aportes financeiros que não pode se limitar, vou financiar essa ONG, eu vou mandar um dinheirinho para o Fundo Amazônia. Na verdade, a gente está gerando benefícios e serviços ecossistêmicos que atendem o mundo inteiro. Todo mundo se beneficia com isso, só que os custos para a conservação disso permanecem locais, são nossos, né? Não é justo não é justa essa questão. Então, não só ficar fixo no mercado de carbono, mas o Brasil começar a focar a sua diplomacia externa também em acordos em torno do pagamento de serviços ambientais. Nesse sentido, o Brasil seria superavitário e a Amazônia mais ainda. Então, como é que a gente precisa pagar para manter a floresta em pé, em vez de só pagar para poluir? Ah, eu poluí lá, então eu vou compensar pagando aqui. Então tem que mudar um pouco essa lógica e o mundo tem que ter também que botar dinheiro para a gente poder manter aquilo em pé e com aquela população vivendo dignamente, né? Hoje aquilo está caindo e aquela população está vivendo indignamente e o mundo está queimando. E aí vai ficar mais caro ainda, né? Mais caro. A cada 0,1 grau que sobe, além do sofrimento, tem os custos econômicos que nenhuma receita de petróleo vai conseguir cobrir. Muito bem. Mário, alguma réplica? Oh, oh. Bom, eu acho que um dos problemas é fazer o pessoal entender o que é a Amazônia, né? E esse é um problema muito grande, né? As pessoas que nunca tiveram lá ou que tiveram lá a passeio, pega aquele barco, vai passear ali no rio, faz aquela voltinha e volta, né? Isso aí não dá uma ideia do problema amazônico. E, então, eu acho que o que seria fundamental é a gente realmente ter alguma forma de envolver as pessoas com mando. Não sei se a COP, não sei qual é a sua opinião, se a COP pode vir a representar esse momento, se é possível organizar a partir da COP visita dos grandes empresários, a comunidades, a esse trabalho seu, né, para mostrar um pouco onde está a solução, onde eles poderiam cooperar. Eu acho que esse aí é um caminho, né? É uma coisa que a gente vem fazendo também
A gente já recebeu o conselho do CEBEDS, já recebemos grupos assim de grandes empreendedores, né? Colocamos todo mundo num barco e aí fizemos lá 3 dias, 2 noites, que a gente sabe que o tempo é corrido, e aí levamos ali comendo comida amazônica muito boa, caipirinha com jambu, cachaça de jambu muito boa, mas também fazendo, por exemplo, 2 painéis de debate por dia, trazendo especialistas, imersão nas comunidades, roda de conversa. E aí a gente vai vendo que proteger a Amazônia pela beleza é bastante importante também e efetivo, porque naquela hora que aquele CEO tem que decidir se vai abrir ali um porto de combustível, se não vai, ele olha e fala, pô, vai pensar 2 vezes. Não, não vou. Onde eu estava lá naquele pôr do sol, não vou abrir um porto de combustível, né? Vou alagar com uma usina hidrelétrica? Não, não vou. Então, poder estar... nada traduz ir para a Amazônia, né? Você esteve lá, você sabe disso. Nem esse PowerPoint meu, nem eu falando aqui, nada traduz vocês tomarem um banho ali no Rio Tapajós, dançar um carimbó, dar um gole numa jamburana, comer uma costela de tambaqui assado, ouvir ali alguém da comunidade, às vezes em 30 segundos, falar coisas que você está anos tentando entender. Nada traduz isso, né? Inclusive, a gente fala muito do turismo de base comunitária. Os custos hoje de uma passagem aérea para Santarém, por exemplo, para Alter do Chão, às vezes estão mais caros do que para Nova York. Então, o turismo é uma coisa que, se bem organizado, bem ordenado, traz divisas para a região, valoriza a cultura, a gastronomia. As pessoas que vão lá, elas querem ver a natureza, querem ver a comunidade, querem ver a floresta, não querem ver lá destruição, né? Então, são coisas também que, às vezes, a gente... a mentalidade política no Brasil, às vezes, é ciência e tecnologia. Vou pôr algum secretário ou secretária, eu preciso encaixar aquela pessoa lá, né? E a pessoa secretário, secretário de turismo, o ministro, putz, sobrou esse aqui, põe lá no turismo. Agora, se a gente pegar Paris, por exemplo, né, o primeiro setor da economia, do PIB em Paris é turismo. Depois vem as outras coisas. A Itália, o país, né? Enfim, e por que não também pensar a Amazônia nesse sentido, né? A gente tem um potencial gigantesco. Dói, o lado vazio do copo é ver a gente desmatando frente a esse potencial, mas o lado cheio do copo tem um potencial gigantesco para a gente poder aproveitar, tem um caminho ali para a gente percorrer. Não é que está saturado, não é que não tem solução, é terrível se não tivesse solução, se a nossa economia tivesse saturada, se não tivesse mais espaço para nada. É o contrário, é o contrário. Só não podemos queimar a largada, que é o que a gente está fazendo. Muito bem. Luiz, Meia. Bom, acho que eu vou, pelo tempo aqui, fazer a pergunta final, Caetano, e aí já te passo para as considerações finais, tá bom? Você respondendo ao Fábio, falou de uma série de propostas, né, que você faria enfim, botar ordem nesse monte de demandas, desse problema complexo. Essas propostas, elas estão estruturadas em algum plano? É, isso está, vamos dizer, tornado físico para que possa ser trabalhado, para que a gente possa apoiar, para que a gente possa articular alguma coisa? Então, muitas dessas propostas elas acontecem na forma de alguns movimentos, algumas proposições, algumas políticas públicas, mas de uma forma meio dispersa, né, que nem vocês bem colocaram. Mas eu posso deixar para vocês um texto meu, ele é um pouquinho maior, para quem tiver paciência de ler, em que eu faço uma compilação, né, de tudo que a gente conversou hoje e de caminhos ali e propostas. Esse aí ia ser um capítulo de um livro agora que a gente ia lançar na Unicamp com o professor Luiz Marques para a COP30. Ele acabou não levantando ali o recurso e aí liberou, né, os textos. E aí a minha parte do texto ela trata exatamente de Amazônia, caminhos, o Brasil, país do futuro, que eu posso liberar para vocês. Vocês podem usar da maneira que quiserem, né? Tranquilo.
E também aqui, aproveitando aqui também o PowerPoint, eu já deixei com vocês também, viu, Fábio? Vocês têm aí, o PNB tem aí, vocês podem usar, pode aproveitar também. E eu fico à disposição, né? Agradeço muito a oportunidade, sempre bom. Isso é um trabalho também, poder, é o que a gente está falando, precisamos traduzir um pouco essa Amazônia. Eu, quando eu morava em São Paulo, não tinha noção nenhuma do que era realmente a Amazônia. Agora, depois de 37 anos, tenho menos ainda. Mas, assim, como é que a gente traduz, né? Isso aí, para mim, é um trabalho. E abrir esses canais, essas oportunidades, é um prazer também. Agradeço muito, Fábio, Luiz, todos vocês, Mário, do PNBE, por essa oportunidade. Podem me convidar mais vezes. Luiz? Não, eu só tenho a agradecer pela aula imensa e vontade de ir lá conhecer um pinguinho disso tudo que você faz. Caetano, enfim, foi formidável, né? Quer dizer, você, no fundo, deixou mais uma semente entre tantas que você enfim, colocou nesse planeta, nessa Amazônia, pela qual você é apaixonado e trouxe um pouco da sua paixão, não é? Pela Amazônia, dá para ver o seu otimismo, né? Quer dizer, a sua resiliência, e isso traz muita energia para a gente, né? Eu acho que a gente começa a esboçar uma ideia, né, Mário, Luiz, todos, Fátima, de um draft do Brasil que a gente espera, né? Já fizemos isso antes, né, Mário? O Brasil que queremos. Vamos fazer de novo uma coisa talvez mais simples, mas assim por capítulos, então será convocado para contribuir. Tivemos justamente o embaixador Rubens em janeiro falando um pouquinho disso. Qual é o lugar do Brasil no mundo? E aí fica a pergunta que você, como diz você, dá algumas horas de palestra. Qual é o lugar da Amazônia? Quais são os caminhos para a Amazônia, né? Então fica claro que ainda tem muita coisa para a gente entender e provavelmente você tem muita coisa para contar para a gente, né? A gente antecipa também já um convite para você, se você estiver por aqui em São Paulo. Dia 20 vamos receber o ex-governador Paulo Artung, que concorreu 8 vezes a cargos eletivos e 8 vezes ele venceu. Ele é um cara absolutamente craque, deixou o estado do Espírito Santo que ele governou em condições extremamente favoráveis, você provavelmente sabe disso, e a gente vai recebê-lo para um almoço em 20 de março, né, Ana? E eu não sei, Luiz, você não queria fazer umas últimas considerações para a gente. Bom, a gente poderia continuar conversando muito tempo, porque cada perguntinha que a gente fez, você deu uma tremenda aula. Eu acho que esse documento que você pode mandar para a gente, e eventualmente depois, um pouco mais para frente, a gente, após ter lido, a gente bater um papo e ver o que que o PNBE pode ajudar, sabe, em termos de articular espaços, de ajudar a expor isso, mesmo para empreendedores e coisas assim, de uma forma. A Fátima, ela atua muito com startups, tá? Então, também levar esse conhecimento para startups e para jovens empreendedores também acho que pode ajudar. E acho que o que fica é uma vontade imensa de ajudar a que isso vire uma estratégia brasileira, né? E que ultrapasse essas polarizações trouxas. E imagina um prefeito ficar com receio de pedir uma verba para uma obra pública, porque pode ser visto que ele é do outro lado. Isso não faz o menor sentido para o Brasil, para os brasileiros, né? E, enfim, a gente já teve também no passado, algumas vezes, o vice-governador, na época governador, mas o vice-presidente Alckmin, no PNBE, eventualmente. Provavelmente você já tem muito canal com ele, mas eventualmente a gente possa também ajudar de alguma forma. Enfim, nós precisamos abrir o que a gente puder de ajudar caminhos se abrirem aí, tá? Muito obrigado de novo. Um prazer imenso estar com você.
E eu agradeço mais uma vez e me despeço desejando aí para vocês muita saúde e alegria nesse 2025 aí. Valeu.